Basicamente, no vídeo de hoje, eu vou estar fazendo a demonstração de uma implementação e bem como também a apresentação de um algoritmo de MLP, também chamado de Multilayer Perceptron, associado ao algoritmo de Backpropagation. Mas, basicamente, a gente precisa entender alguns mecanismos antes de iniciar essa questão da própria apresentação. Porque, por exemplo, nós temos o Multilayer Perceptron, também chamado de MLP, e nós temos o algoritmo de Backpropagation. Os dois, eles podem estar sendo utilizados para, em conjunto, realizar essa questão de treinamento de um determinado algoritmo ou rede neural. Nós temos que entender o seguinte: tanto o MLP quanto o Backpropagation, eles podem sim trabalhar juntos, mas desassociados eles também têm o seu funcionamento. Tem algumas diferenças, como por exemplo, MLP, ele se trata de uma vertente de treinamento mesmo, treinamento de rede neural. Ou seja, o Multilayer Perceptron, ele é utilizado como uma estrutura de treinamento. Já o Backpropagation, ele para os softwares de inteligência artificial, né, eles são utilizados como um algoritmo, mas também não deixa de realizar o seu treinamento. Por isso que nessa questão a seguir que eu vou mostrar a vocês, o MLP, ele está em conjunto com o Backpropagation. Mas eu falo assim, né? MLP, que seria Multilayer Perceptron. Para você entender o que seria esse conjunto, né, no caso, Multilayer e Perceptron, a gente também tem que entender o que seria o próprio Perceptron. O Perceptron, ele é uma rede neural de camada única, além de ser um algoritmo classificador linear, e pode ser usado para classificar os dados de entrada fornecidos. Basicamente, a gente pode entender o Perceptron como se fosse um neurônio. E esse neurônio, quando associado a vários outros, pode se tornar uma rede neural. E é basicamente o que acontece com a questão virtual, né? O Perceptron seria esse neurônio, e ele associado a outros perceptrons, que seria já a estrutura MLP, se tornaria uma rede neural. Mas a gente também tem que diferenciar uma coisa da outra. Porque, por exemplo, o Perceptron, ele pode sim ter seu funcionamento quanto uma rede neural por completo. E o MLP é a mesma situação. E há também situações em que seja mais útil você utilizar o algoritmo MLP. Então, vai muito do usuário e da situação a que aquele determinado conteúdo está inserido. Agora eu vou mostrar a vocês, basicamente, como é que esse código, o arquivo, ele é implementado através do ECA, né? Acredito que vocês não vão estar vendo aí a parte que eu vou colocar só a do CSV, que eu só compartilhei duas telas, mas eu vou estar aqui, ó, clicando em Open File, vou aqui na área de Downloads, né, e vou selecionar CSV, que é o arquivo que eu tenho, .csv, mas há outros tipos de arquivos também. .json, pode ser também arquivo com determinados outros tipos, né, de arquivos. A gente vem aqui, eu vou selecionar o íris. Agora eu acho que vai estar mostrando para vocês. A gente abre toda essa seção aí da tela, né? Mostrando o gráfico, mostrando também o conteúdo de 1 a 5. E basicamente a gente vem aqui em Classify, né? Geralmente, quando a gente abre a região de Classify, na aba do classificador, que é aqui que eu estou passando o mouse para vocês, ele vem nessa configuração. A gente tem como classificador o 0, R maiúsculo, e a gente tem como teste de opções o de validação cruzada. Validação cruzada, como eu já tenho dito nos vídeos anteriores, né? É basicamente o seguinte: o teste ele é repetido de acordo com a quantidade de vezes que você colocou lá. Por exemplo, a gente colocou aí, no caso, né? Já vem na estrutura 10 repetições. Aí o programa ele vai fazer essa repetição com o arquivo 10 vezes para ter certeza de algumas questões do arquivo, né? Principalmente matriz de confusão ou percentual de certeza mesmo daquele determinado treinamento. Então, assim que se iniciar o teste, ele é feito 10 vezes antes de ser modificado ou implementado algum outro tipo de treinamento. Por exemplo, quando a gente utilizou nos vídeos anteriores a implementação do K, né, para fazer modificação. Se a gente colocasse o K associado à validação cruzada nesse teste de opções, ele ia fazer primeiro 10 vezes com o valor que estava anterior e depois ia submeter o próximo valor do K e assim ele ia conseguir gerar um novo resultado, depois de mais 10 vezes que ele fizer o próximo teste.
A gente, só por questão de conteúdo mesmo, né, implementação, vai deixar o validação cruzada. Mas a gente vai perceber depois um determinado problema quanto a isso, que eu vou mostrar logo no final a vocês, que é quando eu for mostrar o gráfico não, mas uma representação do que seria a rede neural desse determinado arquivo que eu escolhi. Mas vamos lá, né? Aqui na área de Classify, a gente vem aqui em classificador, a gente vem aqui, né, em Choose, ou escolha, a gente vem aqui em Functions, ou funções, e seleciona o Multilayer Perceptron, que é aquilo que a gente está trabalhando hoje, né? O MLP. Isso tudo associado ao Backpropagation. Aí a gente vai deixar como teste de opção a validação cruzada, mas depois vocês vão perceber o porquê para determinadas situações não é muito legal. Mas eu acho válido também lembrar que, por exemplo, validação cruzada é um treinamento que é muito útil para quando você precisa realmente de muita certeza sobre aquele determinado arquivo ou, sei lá, tipo de conteúdo ou algoritmo. Porque ele repete o mesmo treinamento 10 vezes para que gere um percentual maior de certeza sobre aquela determinada situação. E também ele só pode ser modificado depois que esses 10 testes forem implementados, forem reproduzidos. Então é bem interessante essa questão de validação cruzada, mas para determinadas situações, né? Outras situações também pode ser uma problemática. Mas iniciando aqui, a gente sempre abre meio que esse painel de informações, né? Aí a gente olha aqui. Nós temos a relação, que é o conteúdo íris. Nós temos 5 atributos. Tem o íris setosa, aí tem 0.2, 1.4, 3.5 e 5.1. Nós vemos aqui também o modelo de classificação. O que seria, né, essa questão de sigmoide e node zero, por exemplo. Em teoria, deveria ser uma representação gráfica, né? A gente tem como analisar essa representação gráfica utilizando o ECA, mas só para a questão de implementação da MLP associada ao Backpropagation, isso aí fica mais como a critério de conteúdo mesmo. Mas sigmoide basicamente é a representação gráfica desse determinado conteúdo, né? Aí, como eram 5 tipos de classificação, apareceram 5 sigmoides diferentes, né? No caso, 6, né? Porque a gente conta do 0 até o 5, né? Então, seriam 6 sigmoides diferentes. E está mostrando aí, no caso, nessa tabela de atributos. A gente vê também a classificação como íris setosa, versicolor e virgínica ou virginica. E a gente tem também a questão de correção de instâncias e também a taxa de percentuais incorretos, né? A gente teve como certeza quase 97%. Eu estou mostrando aqui para vocês. Tá vendo? 96,6%, basicamente. E como percentual de certeza tivemos 3,3%. Por isso que eu afirmo que a questão de validação cruzada é um teste que ele é muito útil para quem precisa realmente de um nível de certeza bom. Aí também a gente vem aqui para a questão da acurácia, né, por tipo de material que foi exposto aí no documento íris. A gente tem o setosa, versicolor e virgínica novamente para acurácia. E temos a confusão de matriz. Tem vídeos anteriores que eu falei também um pouco mais sobre matriz de confusão. E lá a gente conseguia também, né, ver a representação gráfica, como é que a gente faz para modificar esses valores, como é que atribui o K. Então, qualquer coisa, se for necessário analisar a questão de matriz de confusão, há em outros vídeos também. Aí você pode estar me perguntando, né, como é que faz essa questão da área de backpropagation, como é que a gente consegue analisar não graficamente, mas conseguir ver as redes neurais, né, para essa determinada situação. É só vir aqui ao lado de Classifier, clica na aba de Multiplayer Perceptron e ele vai abrir. Acredito que não. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar antes, né? Para não dar problema. Cadê? É porque aqui só mostra Mas enfim, ele vai abrir uma área em que mostra toda a questão de configuração do classificador e nele vai estar mostrando na primeira aba uma configuração chamada GUI ou GUI. A gente basicamente, ela está dizendo que está falso, a gente só basta ir nela, colocar true ou verdadeiro e colocar OK. Eu acho que não mostrou aí para vocês
Deixa eu só colocar o que. Eu acho que não mostrou para vocês aí, mas é bem simples. É só clicar aqui, como eu disse anteriormente, vai abrir essa tabela, aí é a primeira, é GUI ou GUI, e lá vai estar dizendo falso, aí você coloca verdadeiro e aperta em OK. Aí a gente vem aqui e coloca Start novamente. E é isso que ele mostra. O arquivo, né, no caso, o software, ele mostra a nossa rede neural para aquela determinada situação. Basicamente, nós temos os 4 atributos, né? 3 entradas e 3 saídas. Só aumentar aqui, pronto. 3 entradas e 3 saídas. As 3 saídas é pelo conteúdo, né? Setosa, versicola, vigínica. E aí aqui tá. A gente tinha... Eita, mas eu acredito que também não esteja mostrando aí, né? Vou só ver se consigo classe. Pronto. Deixa eu adicionar. Compartilhar. Acredito que agora esteja mostrando para vocês aí essa aba da rede neural em si, né? Mas enfim, como eu tinha dito anteriormente, tem 4 tipos de conteúdo, 3 entradas e 3 saídas nessa rede neural. Aí tem iricetosa, versicola e vigínica como as saídas. Mas aí é que eu volto àquela questão para vocês. Porque, por exemplo, a gente escolheu... Deixa eu voltar aqui para mostrar. A gente escolheu como parte de treinamento a validação cruzada. E eu tinha dito a vocês, por exemplo, que na validação cruzada a gente faz o teste 10 vezes para ter certeza sobre aquela determinada situação. E depois a gente pega se a gente quiser implementar, né, um novo valor associado àquele conteúdo, vai começar o teste novamente 10 vezes. Então, por exemplo, para a rede neural, ela dá ela se reproduzir, basicamente, né? Fazer a sua reprodução aqui, nessa área, a gente meio que teria que fazer essa inicialização 10 vezes para que realmente dê aquele resultado esperado. Ou seja, essa representação meio que gráfica, né, da rede neural que foi implementada, ela gera o resultado correto que aconteceu lá. Por isso que, por exemplo, para essa determinada situação, não é muito útil utilizar a validação cruzada. Mas, por exemplo, se você quer apenas um dado que ele tenha um percentual muito grande de certeza, né, mais próximo de 100 possível, a validação cruzada ela é muito útil. Porque tá lá na configuração 10, mas se você quiser que o programa ele teste mais de 10 vezes, você também pode fazer essa utilização e gerar um percentual ainda maior de certeza. Então, por exemplo, para a questão mais teórica, por assim dizer, a validação cruzada ela é ótima. Mas vindo para essa questão um pouco mais gráfica e de redes neurais e tal, e sua implementação ou reprodução, a validação cruzada ela já não é muito útil, porque nessa questão de reprodução ia demorar um pouco e meio que ia ser desgastante, né? Porque é um trabalho repetitivo, você fazer 10 vezes a mesma coisa para que gere apenas uma reprodução, né? Então, eu acredito que basicamente seja isso.